Você não vive para ganhar dinheiro, você vive para cumprir um propósito. E é muito importante que a gente deixe essas duas coisas bem separadas, porque o mundo lá fora está buscando dinheiro a todo custo, mas nós, como cristãos, não estamos buscando dinheiro, nós estamos buscando cumprir um propósito. E para cumprir esse propósito, muitas vezes nós vamos precisar de dinheiro, nós vamos precisar de recursos. Eu queria ler um texto com você em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10, ele diz assim, ó: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Lembra, você precisa entender que Deus te chamou para prosperar. E por que Deus te chamou para prosperar? Porque através da sua prosperidade Ele vai alcançar vidas. Então a gente tem que entender que o caminho são os recursos e as finanças, mas não o objetivo. Nós não podemos amar o dinheiro, nós não podemos ter como alvo e objetivo esse enriquecimento. É por isso que eu gosto de dizer que dinheiro na vida do cristão é consequência. Eu tenho de fato um objetivo claro, eu entendo que Deus quer me usar para tocar a vida de pessoas. E se Ele quer fazer isso, eu vou precisar de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para o social, eu preciso de dinheiro para minha família, eu preciso de dinheiro, para realizar coisas. Afinal de contas, como eu já disse, Deus não está mandando anjos com barra de ouro, As histórias são até bonitas, mas Deus está usando homens e mulheres para, através da sua prosperidade e contribuição, agora abençoarem vidas. O que eu quero chamar a sua atenção é que é possível você começar certo, olhando para o propósito, mas essas fascinações, elas podem atrair os seus olhos. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear e de repente uma semente começou a crescer, mas as fascinações desse mundo e a cobiça de repente fez com que essa semente secasse e definhasse. Eu e você precisamos fazer uma constante análise no nosso coração, para que sempre o dinheiro seja um instrumento e ele não seja o seu senhor. Eu já ouvi certa vez uma pessoa dizendo que o dinheiro ele é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. Por quê? Porque como aqui em 1 Timóteo 6,10 diz, muitos na cobiça acabaram se desviando. Quando você tira os olhos de Deus e agora você coloca os olhos no dinheiro, você pode acabar desejando as coisas do mundo mais do que o propósito que Deus tem para você. Então uma coisa que você precisa sempre lembrar, você não vive por aquilo que você tem, você vive por um propósito, e você, por causa desse propósito, pode ter dinheiro. O que a gente precisa lembrar é que esse dinheiro vai acontecer como consequência das obras que eu tenho, das atitudes que eu tenho em fidelidade para com a palavra. Peraí, vamos entender. Então primeiro, eu tenho que ter claro o meu propósito. Qual é o meu propósito? Mudar vidas, impactar o mundo, suprir necessidades, cuidar dos órfãos, das viúvas, da minha casa. Tudo isso é lícito e está ligado ao propósito de Deus para a sua vida. Como é que Deus vai fazer isso? Colocando recursos na sua mão. E agora, como Deus vai colocar recursos na minha mão? Através da prática dos princípios bíblicos. Quais práticas? Generosidade, dizimando e ofertando. Quando a gente lê a Bíblia desde Abraão, nós vamos ver Abraão dando dízimo de tudo quanto ele tinha a Melquisedeque. Durante todo o Velho Testamento, a gente vê Deus exigindo uma prática de priorizar ele antes de todas as coisas. Provérbios capítulo de número 3, ele vai dizer: honre o Senhor com as primícias ou com as primeiras partes das coisas. Quando eu entendo que existe um propósito, quando eu entendo que dinheiro não é o fim, mas é o caminho, e eu não amo dinheiro, mas eu amo o propósito, agora eu começo a praticar a palavra para que esse propósito ele aconteça o quanto antes, para que os recursos venham e eu possa subsidiar esse propósito. Como eu faço isso? Praticando aquilo que a Bíblia diz, dizimando e depois ofertando. O que é dízimo? A própria Bíblia já diz, não é a 10ª parte de algo. Quando a gente fala sobre a palavra dízimo, a gente pode ter duas interpretações, que é ele dizimou alguém, de acabou com a sua vida, mas a outra parte é o dízimo da pizza, um exemplo, é a 10ª parte de toda aquela volta. Muitas coisas, queridas pessoas, às vezes elas ficam falando, mas dízimo é bíblico, dízimo não é bíblico. E a gente precisa lembrar que lá atrás Deus estabeleceu o dízimo para que Deus fosse glorificado através das nossas finanças e para que todo trabalho sacerdotal ele pudesse existir. A gente sabe que hoje não existem os sacerdotes como no Velho Testamento, descendentes da tribo de Levi, que ali ficam continuamente sacrificando, colocando incenso e tudo mais, mas a instituição igreja, ela ainda existe, o CNPJ
CNPJ da igreja existe. Existe conta de água, luz, telefone, funcionário, o próprio pastor, né? Como a Bíblia diz que todo bom pastor ele é merecedor de dobrados honorários, ou seja, existem custas que precisam ser subsidiadas e tudo isso acontece através do nosso dízimo. E é engraçado que quando a pessoa vem, ela briga com a gente sobre dízimo ser bíblico ou não, e na maioria das vezes eu não vejo ninguém chegando falando assim: ah, Leandro, dízimo é bíblico ou não? Porque eu não quero dar 10%, eu quero dar 50%. Normalmente as pessoas que brigam, elas não querem dar mais, elas querem dar menos. E qual o problema disso? Isso já acusa o coração, já demonstra um coração ganancioso que está se perdendo, como a gente já leu hoje no primeiro texto de 1 Timóteo 6,10, que diz que muitos se perderam por causa da soberba. Fora o dízimo, que é a 10ª parte daquilo que eu dou na igreja que eu congrego, isso é muito importante também lembrar. Você precisa dizimar no lugar onde você é alimentado espiritualmente, onde você ali é cuidado, até porque é ali que você consome das coisas. Você precisa ajudar a subsidiar todas as custas daquela igreja. Aí tem gente que vira e fala assim: ah, pastor, mas se a igreja é de Deus, ele banca a igreja. Querido, Deus estabeleceu princípios e, como eu disse, assim como ele está mandando anjos com barra de ouro para fazer a obra, Deus estabeleceu o princípio que nós, como ovelhas, iríamos dizimar nas igrejas e nós iríamos arcar com os custos. Mas tirando isso, a Bíblia fala sobre ofertar. E aí a gente pode voltar lá para aquele texto de 2 Coríntios, capítulo de número 9, eu vou abrir o meu aqui. Você pode abrir aí também, no versículo de número 6, e ele vai dizer: isso afirmo, aquele que semeia pouco também colhe pouco, aquele que semeia com fartura colhe. Cada um contribua segundo está proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha que legal, que princípio maravilhoso aqui. Ele fala que existe algo que se chama oferta, e isso é segundo o seu coração. Qual o coração? O coração que o profeta já disse que foi tirado de pedra e colocado de carne. Hoje, Deus sabe que o nosso coração é um coração segundo Ele. Deus é um Deus doador. A Bíblia diz em João, capítulo de número 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou e Ele deu. Se existe amor de Deus em nosso coração, nós vamos nos tornar pessoas generosas. Nós vamos doar a nossa vida, nós vamos doar o nosso tempo, nós vamos doar a nossa empatia e compaixão, mas também nós vamos doar dos nossos recursos. Lembra de Atos 2,42? Aquele que tinha mais, dividia, vendia, colocava aos pés dos apóstolos. E é por isso que eles podiam cuidar dos órfãos e das viúvas. Nos dias de hoje isso também vale. Nós precisamos, através da generosidade, entregar. Como? Com alegria. Não é por coação, não é por sentimento. A gente precisa tomar muito cuidado, porque existem lugares que usam de técnicas de manipulação. Assim como você vai no supermercado e o supermercado tem aquela musiquinha tocando para você ficar mais tempo comprando, muitas pessoas têm usado de artimanhas dentro da igreja e colocam aquela música sentimental, e aí o pastor chora, ele fala: irmãos, porque eu tenho que pagar a conta da TV, a conta do aluguel, e eu estou assim. E aí você vai lá por sentimentalismo, acaba fazendo. Não, aqui Paulo diz que existe um princípio poderoso a ser praticado, e esse princípio poderoso a ser praticado, ele deve sempre estar diante de uma alegria. Qual alegria? A alegria de dar, porque Deus me amou, porque Deus me salvou, porque Ele está multiplicando as coisas na minha vida. Agora eu semeio com intensidade, agora eu semeio por gratidão. Lembra? Você nunca deve dar por medo, você sempre dá com alegria, você dá com gratidão. E aí o que acontece? O princípio de Gálatas 6 se aplica. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Então a intensidade da sua semeadura, ela vai determinar também a sua colheita. Ufa! Quanta coisa a gente já está aprendendo até aqui, não é verdade? Então Deus te escolheu para ser a resposta. Deus precisa que você tenha claro o propósito. No meio dessa caminhada, Ele vai levantar as finanças e você não pode olhar para as finanças ao ponto de esquecer do propósito. Você precisa lembrar que as finanças e recursos são apenas um instrumento que Deus vai usar você para transformar a história de pessoas. Uma vez que eu entendo o propósito, uma vez que eu entendo o caminho que Deus vai usar, agora eu começo a praticar os princípios bíblicos que vão trazer as finanças ou a prosperidade para a minha vida. Quais princípios? Dízimos e ofertas com generosidade, liberalidade e alegria. Se eu dizimo para subsidiar os custos da igreja, se eu oferto porque agora o meu coração é grato, lançando sementes, o que acontece?
Deus pega essas coisas e agora Ele multiplica. E como mesmo a Bíblia diz, agora daquilo que você planta a gente vê uma multiplicação a 30, a 60 e a 100. Deus não está falando sobre números fechados, Ele está falando sobre aquilo que você planta, você colhe muito mais. Porque esse é um princípio bíblico, que não vale apenas para dinheiro, mas vale para tudo na sua vida. Lucas 6,37 ali, 38, ele vai falar sobre não julgar, porque ele diz, se você julgar, você vai colher uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O mesmo princípio que vale para aquele que julga, colhe muito mais julgamento, também vale para aquele que planta, colhe muito mais. Então o que é que você está esperando para plantar? Eu quero como tarefa aqui desse vídeo que você venha pensar o quão fiel você está sendo. Será que você tem dizimado e ofertado 6 meses no ano e os outros 6 meses você tem deixado as coisas fluírem solto, correrem e você tem sido infiel? Não seja isso, porque quando você é infiel, você colhe infidelidade, mas quando você é fiel, você colhe da fidelidade de Deus. Uau! Dá uma pensada aí e depois que você pensar, faz um compromisso com Deus. Fala, a partir de hoje, Pai, eu vou ser fiel, porque eu sei que através das sementes que eu vou plantar, o Senhor vai me usar para mudar vidas. Um grande abraço, fique com Deus e até daqui a pouquinho na nossa próxima aula.